Fala galerinha, professor Carlos Alex. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente falar de potência, nós estamos falando do número escrito dessa forma aqui, certo? É um número onde tem uma base e um expoente. Ó. Esse número aqui, que é o normal, que a gente conhece, é chamado de base. E a parte de cima é chamado de expoente. E o que isso significa? Isso significa que eu vou multiplicar meu número várias vezes, A vezes A, 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 quantas vezes? N vezes. Ou no caso aqui, né, o expoente é x, então x vezes. Então, como exemplo, eu posso pensar tipo assim, ó, 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar o meu 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se eu tenho 5 elevado a 2, isso não é 10, tá certo, gente? Isso é 5 vezes 5. Eu vou multiplicar meu 5 duas vezes. 5 vezes 5 dá 25. Se eu tenho 4 elevado a 0, isso aqui, qualquer número elevado a... Opa, qualquer número, deixa eu botar aqui primeiro elevado a 1, né? Só vai se aparecer uma vez. Né? E aí a grande pergunta, que era o que eu ia fazer, era, professor, e se for 5 elevado a 0, né? Como é que isso aí vai dar o quê? Então vamos pensar um pouquinho, ó. Vamos brincar aqui um pouquinho, certo? Se eu tenho 3 elevado a 3, isso é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Se eu tenho 3 elevado a 4, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então é só eu pegar a potência anterior e multiplicar por 3. E aí 27 vezes 3 dá 81. A mesma coisa se eu quiser pegar 3 elevado a 5. Ó. Isso aqui vai ser 81 vezes 3, que dá 243. Se você perceber, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, meu querido, se eu fizer voltando, ó, se indo eu multiplico por 3, então voltando eu divido por 3. Então vamos aqui, ó, 3 elevado a 5, 3 elevado a 4, 3 elevado a 3, 3 elevado a 2, 3 elevado a 1 e eu chego no 3 elevado a 0. E aí eu vou fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E aí, ó, 27 dividido por 3 dá 9. E se eu for, ó, 9 vezes 3 dá 27. A mesma coisa, eu vou fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ó. 9 dividido por 3, isso aqui dá 3. Ó. Que é uma forma intuitiva, tá certo? Então, vezes 3. Novamente, se eu fizer a operação inversa da multiplicação, é a divisão. Então, 3 dividido por 3, isso aqui é 1. Se eu for também, ó, vezes 3 dá 3. E eu posso até fazer, antes do zero vem o menos 1. Ó. E aí eu sigo a mesma sequência. Eu já tiro outra conclusão. Que o número, quando o expoente é negativo, ele não fica negativo. O que acontece? Ele vira fração. Porque 1 dividido por 3 dá 1/3. Então, a primeira coisa que a gente tira a conclusão é que qualquer número elevado a zero vai dar 1. E o negativo vai dar fração. Então, vamos aqui com calma. Né? A gente tem a seguinte conclusão, que se eu tenho a elevado a zero, isso aqui é 1. E 0 elevado a vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Exemplo disso, ó, se você tem 5 elevado a 0, isso aqui é 1. E 0 elevado a 5, isso aqui é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0. Então fica uma pergunta na nossa cabeça e no nosso coração, né? Professor, e o 0 elevado a 0? O que é isso? Na verdade, isso aqui é indefinido, não se tem uma definição matemática para isso. Então a gente, por quê? Se alguma coisa elevada a 0 é 1 e 0 elevado a alguma coisa é 0, isso vai dar 0 ou 1. Então isso matematicamente é indefinido, não se tem 0 elevado a 0, certo? Até porque, até se a gente for por essa brincadeira, ó, se eu dividir por 0 não dá, entendeu? Então nunca vai dar. E aí o que acontece? A mesma coisa é com 1. 1 elevado a qualquer número vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E o A elevado a 1 vai ficar o próprio número, que a gente viu lá no começo, né? Se ele só está se repetindo uma vez, só vai dar ele.
né? Não vai dar outro número. Então, esse encaixe aqui é um encaixe de potência. O grande problema é, nós temos as propriedades, ó, propriedades. E o que diz as propriedades? A primeira delas é que se eu estou multiplicando duas potências de bases iguais, ó, bases iguais, né? A elevado a x vezes a elevado a y. Você repete a base, somos expoentes. Então, ó, se eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, se está multiplicando, repete a base o quê? Somos expoentes. Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Propriedade 2. Se tiver dividindo, e aí, pessoal, é praticamente a mesma coisa. Se está dividindo, ó, repete a base, subtrai os expoentes, certo? Então, se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, repete a base, subtrai os expoentes. Mas eu sei o que está passando pela sua cabeça. Professor, e se tiver bases diferentes? Eu só consigo fazer alguma coisa se os expoentes forem iguais, ó. Repete o expoente e multiplica a base. Como assim, professor? Você tem 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, ó. Repete o expoente e multiplica a base. 2 vezes 5 é 10. Então, 2 ao cubo. Eu tirei esse parênteses aqui que nem precisa. 2 ao cubo vezes 5 ao cubo é 10 ao cubo. A mesma coisa se eu estiver dividindo, ó. Divisão. Mesmo jeito, ó, repete. Opa, repetiu a segunda propriedade, né? B elevado a x. Ó. Repete o expoente e divide a base. Lembrando que se eu sei ir, eu tenho que saber voltar. Então, vale a ida com a volta, tá certo? Então, ó, se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5, isso é 2 dividido por 3 elevado a 5, tá certo? Não tem problema. E aí, meus queridos, a quinta propriedade, deixa eu botar aqui, deixa eu dar um espaço aqui, né? É a famosa expoente negativo, né? Se eu tenho a elevado a menos x. Se o expoente é negativo, o número vai para o denominador. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 3, isso aqui a gente até falou hoje sobre isso, expoente negativo. O que é que, na verdade, o expoente negativo faz? Ele inverte o meu número. Então, ele não se transforma num número, ou num número negativo. Ele só faz, a função dele é só inverter. Então, eu vou só inverter o número. Então, isso aqui dá 1/8. Muito cuidado com isso daqui, ó. A sexta propriedade é justamente se eu tiver uma fração com expoente negativo. Aí vai ficar o quê? B sobre A. Ó. O menos inverte a minha fração, ó, com x. Então, por exemplo, se eu tenho 2t elevado a menos 4, eu inverto a minha fração, ó. Opa, inverto, né? Eu esqueci só de inverter. Inverto a minha fração e tiro o sinal. Ó. Se eu quiser continuar, eu posso. É 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Ó, se eu sei ir, eu tenho que saber voltar, tá certo? Ó. Então, a potência vai para cada um. Ok? Então, o menos, a função dele, ó, né, é só inverter a minha fração. Então, essa é a sexta propriedade. Professor, pelo amor de Deus, são quantas? Está acabando. Então, a minha sétima propriedade é a mais linda de todas, que é a potência da potência. Ó. Se eu tenho um número dessa forma aqui, então vai ficar a elevado a x vezes y. Você multiplica aqui as potências, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 4, isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 4, que é 12. 2 elevado a 12. Você só tem que ter muito cuidado, porque a elevado a x elevado a y, com parênteses, é diferente de a elevado a x elevado a y sem parênteses. Como assim, professor? Isso aqui, ó, pode ser que o resultado coincida de dar algumas vezes o mesmo.
mas a propriedade é diferente. Ó. Então, ó, o que é 2 elevado a 3 elevado a 4? Isso aqui você resolve essa potência. Ó. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, perceba, ó, só por causa de um parênteses, meu resultado deu totalmente diferente, totalmente mesmo, exageradamente diferente, certo? Então, você tem que ter muito cuidado com isso daí. Potência da potência é diferente de uma potência elevada a outra potência, certo? E aí, meus queridos, essa é a sétima propriedade. E a nossa última propriedade é a propriedade do solzinho. Ó, se eu tenho um expoente com uma potência, desculpa, com expoente sendo uma fração, isso aqui vai virar, ó, na raiz de y de a elevado a x. Como assim, ó? Lembra do Sol? Hoje quem está no Sol é o x, futuramente o x vai ficar na sombra. E quem está na sombra é o y, futuramente fica no Sol. Então quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então se eu tenho 2 elevado a 3 quartos, o que é isso aqui? Ó? É a raiz quarta de 2 elevado a 3. Então ó, isso aqui ó, é o denominador do expoente. Então essa é minha oitava propriedade, certo? O que acontece? E aí só são essas 8 que eu creio que você precisa saber, certo? A gente tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar com sinais. E aí nós vamos falar sobre base negativa. Bom, o que é uma base negativa, certo? Quando eu tenho a minha potência, a elevado a x, e essa minha base ela vai ser negativa. E aí eu queria que vocês lembrassem da regra do papapó. O que é a regra do papapó? Se eu tenho menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4. Professor, não estou vendo diferença nenhuma. Ó, menos 2 elevado a 3, essa potência está pegando tudo que está dentro do parênteses. Então, o que é isso? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos, menos. Menos 2 elevado a 3. Isso é menos 2 vezes 2 vezes 2, que vai ficar menos 8. Ó, o 3, o expoente 3 só está no 2, certo? E aí, menos 2 elevado a 4, a mesma coisa. A potência só está para o 2. Ó. Então, isso aqui dá menos 16. E aqui a potência está para os parênteses. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais, com menos menos, com menos mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Eu quis mostrar para vocês, mas futuramente você vai pegar o problema e já vai fazer de cara. O único caso que muda de sinal aqui é menos, continuou menos. Menos, continuou menos. Menos, continuou menos. E menos mudou para mais. Qual foi o único caso que mudou? Parênteses, expoente par vira positivo. Positivo. Parênteses, expoente par vira positivo. Então, o único caso que de menos vira mais é o caso papapó. Parênteses, expoente par vira positivo, ok? Não esqueça disso, certo? E o último caso, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho. Aí eu vou fazer 2 vídeos, certo? Um somente para potenciação. Esse aqui eu já estou vendo aqui, está estourando o tempo, já 14 minutos. E um para radiciação, que é de notação científica. E aí, isso aqui não é porque por último que é menos importante, não. Pelo contrário, isso aqui é muito importante. O que acontece? O que é uma notação científica? É quando eu tenho um número, certo? E esse número eu vou deixar ele em base 10, ou por ele ser muito grande ou muito pequeno. E aí eu vou deixar esse número, o número n vezes a potência 10 elevado a x, certo? Deixa eu botar esse vezes aqui com um pontinho, vezes 10 elevado a x. Esse expoente ele pode ser positivo como negativo, certo? E esse meu número ele vai ter que estar entre 1 e 10. Como assim, professor? Se eu vou botar um número aqui aleatório, 235 milhões. Pronto.
Minha vírgula, pessoal, está bem aqui, ó. Certo? Quando eu tenho um número sem vírgula, minha vírgula está bem aqui. Para o número ficar entre 1 e 10, ele vai ter que ser 2, né? 2. Então vai ficar 2,35. Então meu número é 2,35 vezes 10 elevado. Aí você olha quantos números tem entre esse intervalo de vírgulas que nós fizemos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado a 8. Então, assim, se minha vírgula está saindo da esquerda, está indo para a esquerda, né? Ó, da direita para a esquerda, ele está indo para a esquerda. Vai ficar positivo. Se tiver ao contrário, 0,00084, por exemplo, ó, a minha vírgula está na esquerda. E ela vai para onde? Bem para cá, para ficar 8, alguma coisa. Ó. 8,4 vezes 10 elevado. Aí eu olho quantos números tem entre a minha vírgula. 1, 2, 3, 4. Menos 4, porque minha vírgula está indo para direita. Ó, se eu diminuir o número, para ficar de fórmula equivalente, eu tenho que aumentar a potência. Se eu aumentei meu número, era 0, alguma coisa, virou 8, alguma coisa. Para compensar, minha potência tem que diminuir, não é? Então, vezes 10 a menos 4. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre potenciação e radiciação. Espero que vocês tenham gostado. Só potenciação, desculpa, né? Só potenciação. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre radiciação, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!